esperança, força e coragem. A Casa Espírita Irmãos Unidos estende a todos nós e a cada um o seu abraço fraterno. Personalismo. O que é personalismo? Como e quando este hábito, esta postura que nós assumimos perante a vida se transforma num problema. A persona. O que é a persona? A persona, a personalidade, o personalismo, onde é que está o problema? Se é que há. A partir que nós botamos o ismo, personalismo, que vai levar-nos à ideia do excesso, do exagero, da sobrecarga, aí é aí que vai começar a apresentar o problema. Mas vamos ao que o nosso autor nos diz. A nossa autora, no caso, a Janete Azambuja. A Janete Azambuja, na verdade, como médium, é do espírito Júlia, agora não consigo ler o nome aqui, mas está ali, ó, bem embaixo ali, é um livro mediúnico, portanto. Nos Passos do Mestre, lá no capítulo 7 deste livro, nós encontramos esse texto: renunciar ao personalismo. Renunciar, por quê? Bom, vamos lá. Persona. Personalismo vem de persona. E o que é persona? É a instância psíquica, aquela que nós apresentamos perante o ambiente em que estivermos. Se nós parar para observar, nós temos características diferentes combinadas com o ambiente e com a situação em que estamos. A nossa persona aqui, e eu falo muito mais de mim do que qualquer um dos irmãos, aqui dentro ela assume uma característica mais branda, mais alinhada. Não estou fazendo uma crítica, nem mesmo uma autocrítica, porque se nem aqui eu não consigo apresentar uma persona afável, de bons sentimentos, é porque lá fora menos ainda. Mas na verdade nós nos configuramos conforme as situações. E por isso nós apresentamos às vezes uma pessoa um pouco diferenciada, dependendo de onde estamos. Se estamos dirigindo no trânsito, e às vezes o trânsito um pouco carregado, um pouco pesado, nós assumimos uma persona própria para aquele ambiente, para aquela situação. Se nós entramos no centro espírita entre pessoas de bem que procuram uma inspiração superior, nós assumimos uma persona branda, afável, conduzida. É no somatório dessas características é que nós estamos compondo a nossa persona. Ela é constituída em paralelo com o ego. O ego nós vamos formando conforme nós vamos formando a nossa personalidade, a persona. O egoísmo é que é o problema, não é o ego. Isso aqui nós temos que também fazer essa distinção. A questão não é a persona que nós apresentamos, que nós nos fazemos na nossa vivência. É quando nós fazemos aquele processo que pode ser chamado de personalismo. Quando nós queremos que tudo gire ou venha na direção da nossa autovalorização, a nossa máscara, a personalidade que nós queremos que as pessoas vejam em nós. O ego também. O ego é essa consciência de si. Em fim de análise, ela é a consciência de si próprio, mas que, elevada ao excesso, nós vamos chamar de egoísmo, e ali é que está a fonte da grande parcela das nossas dúvidas, dos nossos medos, dos nossos ranços e assim por diante. A expressão persona vem do teatro grego. Nós vamos buscar lá no teatro grego, no hábito do teatro grego, que criava uma persona, que é uma personagem, que é a apresentação da personagem, em que se vestia uma máscara para compor uma personagem de uma autoridade, de alguém que se queria criticar, de alguém que
que se quer fazer uma apresentação em homenagem, por exemplo, e assume em forma de um desenho, de uma máscara, assume essa personalidade, assume essa personagem. Vem daí a expressão persona, que é aquilo que nós estamos apresentando para o meio em que estamos. Para Jung, o pai da psicanálise, esse grande pensador, homem de muita consciência, cientista, mas consciente, que fez um estudo muito sério sobre a nossa psique, a psique humana, nos diz que é uma espécie de máscara, ou seja, aquilo que nós estamos apresentando para o nosso meio, para fazer impressão, para dissimular, para fazer impressão aqui, para impressionar o meio e fazer com que se pense conforme eu quero que se pense. É aquilo que nós estamos apresentando para formar a nossa imagem no meio social em que vivemos, mas que também dissimulam as nossas realidades, esconde os nossos defeitos, esconde a realidade da nossa personalidade. É essa máscara social que nós estamos apresentando. Ali é que está, então, a nossa persona. A persona, na verdade, em fim de análise, é o somatório de todas as nossas características, incluindo aquelas que dissimulamos, que nós escondemos. Faz parte do nosso caráter. Personalismo, então, é um apego excessivo a si mesmo e aos próprios pontos de vista, impedindo a visão da verdade que nós carregamos conosco. Porque nós somos muito hábeis, eu não estou fazendo uma censura aqui, porque eu acho que não é proveitoso, não é aceitável que a gente saia por aí expondo os nossos problemas, os nossos defeitos. O problema é quando nós mascaramos tentando enganar as pessoas que eu sou uma maravilha, sendo que não sou. Mas também eu não vou sair por aí mostrando uma personalidade má, severa, egoísta, errada, que também seria um erro. Seria um erro pior ainda. Mas quando esse apego é excessivo à minha imagem, à minha personalidade, fazendo com que o mundo inteiro gire em torno daquilo que eu quero que seja, aí o problema começa a se agravar, que é o que nós vamos chamar de personalismo. Personalismo é a cultura de si mesmo, a cultura da própria persona. É o fazer com que todos pensem e insistir para que todos tenham a imagem que eu quero que vocês tenham da minha personalidade. Pode manifestar-se como ingratidão, como soberba e como melindre. É a forma de manifestação é a consequência, por assim dizer, daquilo que nós estamos fazendo no cultivo do personalismo. A ingratidão é natural, vai ser uma consequência natural, porque aquele que é personalista, que exige que tudo gire em torno de si, ele é ingrato com os outros porque ele não vai perceber a gentileza dos outros quando esse gesto de gentileza não é um reforço à ideia que ele traz de si mesmo. Portanto, ele vai ser ingrato com o seu meio, com as pessoas do seu meio, e vai gerar a ingratidão também nos outros corações, porque veem que ele não está correspondendo à gentileza que se faz necessária nas relações humanas. A soberba é natural do personalismo, é por onde nós vamos nos fomentar o nosso personalismo, e é melindroso ao extremo, porque ele quer tudo conforme ele deseja que seja, e quando não atende o seu intento, a sua provocação, quando não atende o seu desejo, já se melindra e já começa a acusar e achar problema na atitude dos outros e nunca na sua própria. E as consequências negativas, algumas delas aumentam. Vamos elencar, já que não podemos fazer uma análise completa da situação. Mas as consequências negativas: impede o desenvolvimento do trabalho coletivo, solidário e fraterno. Impede
que um grupo de pessoas, como por exemplo nós trabalhamos nessa casa, que vem desenvolvendo, principalmente nos últimos anos, um trabalho de grupo muito bem organizado, muito feito. Se nós permitir que o personalismo entre para dentro desse trabalho, já começa a criar problemas. E a característica está se revelando de novo neste ano, com esse trabalho que nós já estamos desenvolvendo para o evento de sábado que vem, dia 8. Porque as pessoas já estão se mobilizando naquele objetivo. Por quê? Porque não é este ou aquele que está fazendo, somos nós que fazemos. E é aqui que a coisa começa a ganhar. Porque quando alguém começa a se destacar, se sobrepor e exigir que tudo aconteça conforme o seu desejo, acontece a dissolução, o afastamento, o distanciamento. E é natural, porque nós não nos agradamos de companhias que exigem tudo para si. Isso é natural das pessoas. Nós temos que abrir mãos de alguns prazeres, de algumas alegrias, para atender a obrigação que nos faz chamada para cá para dentro. E por que eu vou ir para lá, se lá eu estaria atendendo às exigências de alguém que não corresponde àquilo que eu espero? Por isso a importância de se observar quando começam a se destacar algumas personalidades tentando se sobrepor aos demais. Isso eu falo aqui porque é a nossa vivência, é o que nos une, mas esses conceitos precisam serem observados em todos os grupamentos em que nós fizermos parte. Torna-se pessoa indesejável nas relações, conforme já havíamos explicado. Torna-se indesejável. Nós queremos distância, nós vamos nos afastando sem perceber, porque já não está mais acontecendo a liga, já não há mais parceria, não há mais motivo suficiente para mim permanecer nesse grupo. Então, naturalmente, eu vou procurar outros interesses que me atendam melhor. Por isso, a importância de nós observar com critério e com justeza as nossas atividades e a nossa participação em todo e qualquer movimento. Perturba a marcha do despertar das leis divinas no coração das pessoas, porque desfoca a intensidade ou a intenção que nós temos de nos iluminar com o bom conhecimento, com o bom sentimento, e de repente alguém faz com que isto já não tenha mais a liga necessária. E por isso essa dificuldade das pessoas de se ligarem àquilo que faz nascer em nossos corações, em nossa alma, os sentimentos superiores, que vão fazer a nossa alma dar esse passo no sentido da sua evolução. Por isso, a postura personalista perturba a marcha do despertar das leis divinas dentro do nosso coração. E o despertar das leis divinas é a construção do reino de Deus que tanto Jesus nos prega até hoje. Porque ele não deixou gravado lá nos evangelhos, não foi trazido até os nossos dias essa recomendação por acaso. Ela está ainda sendo comunicada aos nossos corações. E quando nós permitimos que hábitos indesejáveis comecem a dissolver essa atividade, nós estamos perturbando o evoluir dos corações, dificultando que as pessoas tenham maior abertura e maior facilidade para encontrarem dentro de si os caminhos corretos para a sua própria evolução. O personalismo se caracteriza como uma atitude elitista e contrária. Quando fala aqui elitista, não quer dizer categorias sociais. Elitista porque elege os seus, divide os seus contra quem não se afiniza. O personalismo se caracteriza como uma atitude elitista e contrária à finalidade do espiritismo. Contrária, porque as raízes do espiritismo absorvem a seiva da caridade, do amor ao próximo. Com tanta intensidade nós pregamos, nós insistimos, mais para nós mesmos do que para os outros, ou pelo menos assim deveria ser,
para que a gente tenha o espírito do amor ao próximo, da caridade. E o personalismo dificulta esse caminho. Aliás, uma característica dos valorosos apóstolos do cristianismo nascente. Era característica daqueles que iniciaram os primeiros momentos dos movimentos cristãos. A luta que tiveram que desenvolver por amor a uma causa que era do amor ao próximo, da caridade, da expressão do bem, da construção do reino de Deus nas almas, nos corações, na terra. Na terra, tudo se apresenta de forma diferente do mundo espiritual. O egoísmo predomina ainda, infelizmente, no nosso meio, na nossa humanidade. Nós ainda precisamos bastante desse passo a mais para vencer o egoísmo, que não permite que nós venhamos a dar esse passo no rumo da nossa evolução. Então, que sejamos ao menos nós uns a menos a trilhar no egoísmo, na vaidade pessoal. Lembrando sempre que aqui no nosso meio é muito diferente do meio do mundo espiritual. É claro que o mundo espiritual, quando se refere a uma gama de características de espíritos do outro lado também, e que existem espíritos grandemente evoluídos, mas existem ainda alguns que precisam, inclusive, de encarnações como a nossa, para continuarem o seu processo evolutivo. Para que um único, esse lembrete aqui eu achei extremamente importante. É uma conscientização enorme que nós precisamos trazer para dentro das nossas almas. Para que um único homem em sentido ser humano, viva, são inúmeras as equipes de obreiros em árduo trabalho em várias dimensões para que nós consigamos fazer o nosso processo reencarnatório. E quando eu falo nosso processo reencarnatório, não é nascer, não é assumir um novo corpo, é todo o processo, desde a concepção até a morte do corpo, que se espera seja lá acima de 100 anos. Existem inúmeras equipes do outro lado organizando as coisas. Olhem a obra de André Luiz, leiamos as obras de André Luiz, que nos explicam esse processo reencarnatório, o grande trabalho que é desenvolvido na espiritualidade superior para que se organize um processo reencarnatório. Aquele processo ali, de ligar o espírito a um grupo familiar, àquele óvulo que vai se desenvolver, ao desenvolvimento desse óvulo, ao processo de nascimento para o nosso mundo e o desenvolvimento aqui nessa vida. Quantas pessoas nós temos em torno de nós que sem as quais nós não conseguiríamos viver? Não conseguiríamos. De quantos nós dependemos para ter comida na mesa, para ter uma casa, para ter energia elétrica na nossa casa, para ter roupas, para ter um centro espírita. Nós dependemos tanto assim dos outros que nós nem nos damos por conta, dado o egoísmo da nossa mente, do nosso comportamento, do nosso procedimento. Mas nós dependemos de muitas, como diz aqui, de inúmeras equipes para conseguir desenvolver o processo reencarnatório. Aquele lá do nascer. Nos ensina Allan Kardec, nas obras básicas, que a reencarnação começa na fecundação do óvulo. Ali começa o processo reencarnatório. Mas nos mostra André Luiz que antes disso já há todo um trabalho de organização, de aproximação entre as partes, de decisões necessárias para a condução de onde, como e com quem vai reencarnar, em que condições vai reencarnar. Existe todo um trabalho que precisa ser desenvolvido por inúmeras equipes de entendidos no assunto, para que se desenvolva um processo reencarnatório. Isso falando lá do início, mas olhem para a nossa vida.
De quantas pessoas nós dependemos? Todos os dias, todos os instantes, a vida inteira. Até para morrer nós precisamos dos outros. Precisamos do médico que deu atestado. Precisamos do motorista do carro funerário. Precisamos que as pessoas façam o processo dele inteiro. Até para morrer nós precisamos dos outros. A persona nos é dada nesta encarnação como um tesouro a ser preservado. E isso aqui é bom ser colocado, porque se olhar mais rápido, muito rapidamente sobre o que nós falamos, parece que nós estamos fazendo uma pregação contra a persona, contra a personalidade, não é contra a personagem, não é contra a persona, é contra o personalismo exagerado, direcionado, mal direcionado. A persona, nós recebemos que essa personalidade que nós estamos vivendo aqui agora, essa precisa ser preservada. Aliás, a imagem que nós emprestamos para o meio em que vivemos é de responsabilidade nossa, se ela é inspiradora ou malévola. Quando ela nos inspira para o bem ou nos inspira para o mal. Então a nossa personalidade que nós apresentamos nos meios é de responsabilidade nossa, porque ela transforma-se também em uma mensagem para quem convive conosco. E muitas pessoas avaliam as coisas e as situações considerando, sim, o que você faz no meio que vivenciar essa persona como com comedimento, observação e esforço. Precisamos observar o que estamos apresentando para o nosso meio. Estar vigilante, principalmente com as emoções. Nós já estamos começando a aprender a trabalhar as ideias, a inteligência. Agora, precisamos começar a olhar um pouco mais para dentro da nossa alma, para o nosso coração, para as nossas emoções. E como explica o nosso livro aquele do Reikidal, não quer? Agora me foge, não é Reikidal? Cultivo das emoções. E ele explica ali que não é educar as emoções, porque educar está muito próximo da poda. Cultivar, que é aquele trabalho de manejo, de cuidado, de preservação, de adubação, de carinho, de condução. Isso nós precisamos fazer com as nossas almas, com as nossas emoções. Mas é tempo de novos horizontes. Paramos de falar dos problemas e vamos caminhar em um novo horizonte. Somente o verdadeiro amor pelo semelhante poderá apresentar ao homem um mundo verdadeiramente regenerado. Aqui nesse momento a nossa autora está falando do mundo de regeneração, das transformações que são necessárias para esse mundo de regeneração e que nós precisamos aprender a colaborar com a regeneração. Com a regeneração de nós, do nosso meio e do mundo. Então somente o amor, o verdadeiro amor ao semelhante, poderá apresentar ao homem um mundo verdadeiramente regenerado. Sem o amor nós não daremos esse passo necessário para o mundo de regeneração. Nós continuaremos no mundo de provas e expiações, até que a gente aprenda as leis do amor. Do amor ao semelhante, do amor a tudo e a todos. Quando nós conseguirmos tomar consciência dessa necessidade, nós estaremos dando o primeiro passo. Mas, quando aprendermos a amar, aí sim, nós estaremos implantando na Terra o mundo de regeneração. Porque aí, embasados no amor que já vive em nós, nós começaremos o nosso processo de regeneração, que é caminhar para o nosso aperfeiçoamento como espíritos. A regeneração não se sustenta na ilusão. Não nos iludamos.
Não é no mundo de fantasia, de personalismo, que nós vamos nos regenerar, mas no processo educativo moral de todas as criaturas, inclusive eu. Primeiro, a minha grande responsabilidade nesse momento, a minha primeira e mais importante responsabilidade é educar-me moralmente. Não é passar a ser moralista, é ter um proceder dentro de um padrão moral que vai me conduzir e servir de exemplo àqueles que convivem conosco, que nem todos são encarnados que nem nós, mas que se inspiram nas nossas atitudes, olham para nós. Esses também eu tenho o dever de influenciar para o bom caminho. O cumprimento das leis divinas se faz no dia a dia, não é uma coisa para o futuro, não é uma coisa obrigatória, é uma construção diária, constante e permanente de nós mesmos, para que a gente comece a cumprir as leis divinas, nas relações, no silêncio de si, no controle dos instintos, na distribuição do bem, no bem-estar nosso e dos outros, nas relações, cuidar mais daqueles que convivem conosco, ser mais firme nos nossos bons sentimentos, o silêncio de si, que é quando eu me calo para não fomentar a discórdia, eu posso sair do prejuízo, mas o que é o prejuízo maior seria a discórdia. Então, silêncio de si, porque não é o meu interesse que importa agora, é o nosso, e isso exige um certo silêncio de si próprio, controle dos instintos, que aqui está o grande problema. Nós não temos controle nenhum sobre o que explode dentro da nossa alma. Não é não ter instinto, porque não tem como, nós ainda somos humanos e ainda estamos num corpo material. Então os instintos são necessários e inevitáveis, mas precisam ter um controle mínimo da nossa racionalidade. Na distribuição do bem e do bem-estar em todos os ambientes em que estivermos, que de nós só saia o bem. Principalmente se eu já estou me apresentando como espírita, aí passa a ser obrigação apresentar para as pessoas uma coisa mais leve, mais aceitável, para que ela se inspire e queira ser também, não necessariamente espírita, mas bom. Ser espírita é um outro processo que depende de cada um mais lá adiante. Mas agora, nesse instante que eu estou em relação com alguém, ela tem que sentir como faz bem ser bom. É isso que nós temos que passar para os corações de quem convive conosco. As mais belas personalidades são aquelas que sabem abdicar, as que sabem abdicar do seu interesse em favor do nosso, as que sabem utilizar os seus dons em benefício do bem comum. Qual seja o seu dom, faz valer, porque é o somatório dos dons e das práticas que vai fazer a evolução do conjunto. Não adianta eu vir aqui e querer apresentar um grande dom que vai convencer a todos. Eu não vou conseguir, eu não tenho grandes dons. Neste momento, o meu dom é da palavra. Desenvolve com carinho, com benesse, com direcionamento, tentando colocar nos corações das pessoas um mínimo de conceitos bons. O resto é o somatório dos outros dons que vai fazer o efeito final. As que amam sem exigir retribuição. Estas são as belas personalidades que nós podemos encontrar. Quando os bons passam em um local e deixam as marcas da caridade, resplandece luminosidade perpétua nos corações.
Quando nós chegamos num ambiente, qualquer que seja, em casa, por mais que seja só um, só dois, ou só três, uma família pequena, entra ali naquele ambiente com o espírito da caridade e do amor ao próximo. Traz a boa mensagem do amor ao próximo no meio espírita, na vivência, no mercado, no banco, no trânsito, no clube onde você se diverte. Leva o espírito do bem, que você estará criando uma luminosidade resplandecente que vai se gravar nesses corações. Alguns irmãos nossos da nossa casa fazem um trabalho de entrega lá na ponta da vila de algumas sacolas de alimento que nós recebemos, que a nossa casa recebe do Banco do Alimento. Nós somos entidade filiada ao Banco do Alimento e recebemos todos os meses 30 sacolas para atender as famílias que são atendidas pela nossa casa. Quando você chega lá, leva um sorriso, leva uma alegria, leva uma demonstração de que você faz aquilo por amor àquela criatura que está ali naquele momento de sofrimento. Para que quando você sair, deixe um rastro de luz nesses corações tão sofridos, tão amargurados, tão tristes. É impossível que nós estejamos descansados e confortáveis enquanto tem alguém morrendo de fome no fundo da vida. É impossível que nós não nos incomodemos com isso. Como posso ter o direito de me fazer feliz se alguém está morrendo de tristeza e de fome? Há que se pensar nisso. E existe no fundo da vida. Quando nós trabalhávamos lá no Caminho da Luz, quando fazíamos a nossa iniciação, lá no Caminho da Luz, o nosso Léo, amado Léo, que Deus o abençoe onde estiver. Quando ele e a Manuela começaram a dirigir o Caminho da Luz, uma vez ele chegou para mim e disse: Genir, tu nem imagina o que existe no fundo dessas vidas. E existem realidades que nos espantam. Daquele dia para cá, eu não tive mais descanso de achar que não tem nada a ver com isso. Não é meu problema. Não pode não ser problema nosso. Voltando. É na simplicidade que desfazemos o personalismo, pois o amor é a antítese da soberba. É na simplicidade que nós vamos desfazer o personalismo. Ser mais simples, mais correto. Quando nós queremos complicar as coisas, pode ter certeza, ali tem uma autopromoção. Aquele que muito enaltece torna-se agressivo e intolerável. Aquele que muito se enaltece, pode ter certeza, aqui a pouco ele está distribuindo pancadas, porque não está sendo agradado no todo que queria. A verdadeira superioridade é silenciosa. Ela não se pronuncia. A superioridade é superior simplesmente. E a personalidade, a persona superior, não se apresenta. Não se apresenta. Aliás, nem acredita que é importante. Nem aceita que lhe promovam dizendo: você é importante dentro desse meio. Ele diz: não, eu sou só mais um. E este é superior. Assim é Jesus. Sereno. É incrível a força que ele tinha diante das agressões que o mundo lhe apresentava. Ele nunca perdia a serenidade, a postura, o espírito. Ele jamais se deixou dominar por ninguém, em situação nenhuma. Era a firmeza da sua pessoa, reta, serena. Assim é Maria, pacífica, até o fim da vida, pacífica e pacificadora. Assim é Francisco de Assis, doce Francisco. Para nós falar só de um Francisco, por enquanto. Porque nós poderíamos fazer uma lista de Franciscos.
vamos ficar nesse que era doce. Mas tem mais um Francisco, e esse nós não poderíamos deixar de apresentar. O Xavier. Era Cândido Francisco, de um amor imenso. E aliás é um exemplo que eu quase citei, mas vamos citar ele agora. Daqueles que não aceitam que é importante. E que se você falar, ele não entende e não se coloca como realmente importante. Ele já foi lhe dito que ele era importante, e ele disse, não, eu não sou importante, eu sou apenas mais um nessa pleia de espíritos que precisam evoluir. Esse é o espírito do Chico, o Cândido. A persona deve ser somente instrumento de evolução, sem que o espírito se confunda com ela, despertando-se cada vez mais do exclusivismo, desprendendo-se cada vez mais do exclusivismo. Assim, a face vai se transfigurando em luz perene, a convivência mais pacífica, edificante e valiosa. Que Jesus nos inspire e nós saibamos trabalhar com mais comedimento, com mais responsabilidade a nossa persona. Como bem, persona não é personalidade, persona é o que nós somos. E é essa que precisa ser trabalhada com responsabilidade, com observação e de forma correta. Para encerrar, nós coloquemos em prece. Mentalizemos a presença amiga do querido Mestre Jesus junto a nós, iluminando esse nosso ambiente de muita paz. Tenhamos a coragem de sentir em nossos corações o toque divino, de paz, de alegria, de aconchego. Querido Mestre, se por nós em nossas fraquezas, ilumina-nos, fortalece-nos na fé e na esperança. E essa mesma energia do bem queremos levar até os nossos lares, aos lares dos nossos vizinhos, daqueles que sabemos necessitando de aconchego, de boas energias. Que a tua paz alcance aqueles corações nas casas de assistência, nos hospitais, nos presídios, aqueles que transitam pelas ruas, pelas praças, sem um aconchego, sem um lar. Que nós possamos ser a voz que pede por eles, que os alimenta no coração de boas energias, de paz, de alegria pela vida. Ilumina essa nossa casa espírita para que ela consiga sempre fazer a sua tarefa de espiritualização de nós outros. Que as bênçãos permaneçam sempre no coração de cada um.